Dossiê com informações de quase 600 servidores públicos. O governo se defendeu. Disse que não se tratava de um dossiê e que usou apenas informações que estavam ali nas redes sociais. O tema de hoje é: o governo deve fazer dossiês para investigar opositores? Tudo errado essas perguntas. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você. Suas primeiras considerações. Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Na minha fala inicial de 5 de agosto, logo quando veio a público o escândalo dos dossiês antifascistas, eu trouxe uma breve explanação sobre o SNI, o Sistema Nacional de Informação, criado sob a égide da ditadura militar do último dia do senhor Sérgio Moro como titular do Ministério da Justiça. Muita gente deve lembrar, quase todo mundo deve lembrar desse dia. A data de início desse relatório, por certo, não exime completamente o atual ministro de responsabilidades decorrentes da elaboração desse instrumento de perseguição política e ideológica. No entanto, ele arrasta o ex-juiz e ex-ministro para o centro de mais um escândalo criminal desse governo, que ele negou sistematicamente aos seus jurisdicionados enquanto juiz. Eu espero, pelo bem da democracia, pelo bem do Estado de Direito, pelo bem da nação, que a ele sejam garantidos todos esses direitos. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, o tema de hoje, como destacou o Dr. Bruno, ele é muito similar ao de 2 semanas atrás, mais precisamente ao tema de 5 de agosto. Naquela ocasião, a pergunta era: a Secretaria de Inteligência deve fazer dossiê para investigar funcionário público? Hoje, a pergunta é: o governo deve fazer dossiês para investigar opositores? Eu já peço aqui desculpas à audiência da CNN, porque diante de questionamentos tão parecidos, é um desafio não ser um pouco repetitivo nos argumentos. E falando em repetição, é incrível como o debate público permanece contaminado por aquela mesma confusão conceitual que eu já havia denunciado na nossa primeira discussão sobre esse tema. Atribui-se a Goebbels, o ministro da propaganda nazista, aquela máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Pode até ser, mas eu vou repetir a verdade todas as vezes que eu for confrontado com uma mentira, especialmente quando se tratar de matéria de fato e não de interpretação. Portanto, pela enésima vez, não se trata de dossiê, se trata de relatório. Não se trata de investigação, mas de reunião de informações de domínio público, e não se trata de antifascistas opositores do governo, mas de servidores que potencialmente endossam a violência como uma ferramenta política legítima. E isso assusta, porque 579 dos servidores listados são policiais ou profissionais da segurança pública, gente com porte de arma, gente com treinamento para uso de força, gente escalada para acompanhar e para conter manifestações. A reportagem do Grupo Folha, que vazou informações sigilosas, dizia o seguinte: o Ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. Isso foi no dia 24 de julho. Já na matéria de hoje, 20 de agosto, que foi publicada com maior rigor técnico na seção especializada em justiça, a mesma Folha de São Paulo não usa nenhuma vez o termo dossiê. Tanto que o título da matéria é o seguinte: STF forma maioria para suspender a produção de relatórios do governo. E os magistrados da corte sabem muito bem disso. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes afirmou categoricamente no seu voto que, aspas, o relatório é precário e mais parece um clipping jornalístico. É uma descrição muito similar à que eu ofereci ao espectador na semana retrasada. Afinal, um documento com muitos nomes, algumas fotos e endereços de rede social está mais para uma lista de contatos do que para um dossiê. Mesmo assim, diante de todas as evidências de que não se trata de um dossiê, de que não se trata de uma investigação, de que não se trata de uma perseguição política e sob forte objeção do Ministério Público, mesmo assim, o STF determinou a suspensão da produção de relatórios e a proibição do monitoramento de cidadãos com base em suas, aspas, escolhas pessoais e políticas, que é uma expressão bem genérica e bem elástica, bem ao gosto do Supremo. Agora, nós temos um sistema de inteligência engessado, que não pode prover às autoridades públicas informações sobre riscos à segurança. E esse passe livre, que se aplica sim a manifestantes antifascistas armados até os dentes, também vale para black blocs, também vale para movimentos que violam a propriedade privada e para militantes radicais, como um Adélio Bispo da vida. E aqui uma ressalva importante: qualquer pessoa razoável é contra o monitoramento de um cidadão por motivo político, mas a partir do momento que a violência passa a fazer parte do repertório ideológico de uma pessoa, a coisa muda de figura, porque essa pessoa se torna um risco à sociedade e à democracia. O que assusta ainda mais é que já não é a primeira vez que o STF oferece uma proteção legal indevida a indivíduos monitorados, suspeitos ou criminosos por razões políticas.
Em 2019, numa decisão monocrática, como plantonista, o presidente do Supremo, o senhor Dias Toffoli, determinou a suspensão de todas as investigações motivadas pelos relatórios de inteligência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Como consequência, centenas de crimes do colarinho branco tiveram a sua apuração atrasada durante meses, até que o plenário do STF confirmasse a legalidade do compartilhamento de dados e relatórios entre Ministério Público, Receita Federal e COAF, à época rebatizado de UIF, Unidade de Inteligência Financeira. E nesse caso da CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, subordinada ao Ministério da Justiça, nós temos uma situação análoga à do COAF, um órgão de inteligência inerte, produzindo relatórios de natureza não investigativa e remetendo essas informações às autoridades competentes para que elas eventualmente adotem as providências cabíveis. E para fechar, eu faço questão de dizer em alto e bom som uma constatação que salta aos olhos de qualquer pessoa com o mínimo de senso republicano e de estima pela democracia. O único órgão da estrutura federal que atualmente persegue seus opositores se chama Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, o único órgão da estrutura federal que atualmente persegue seus opositores se chama STF. E faz isso por meio daquele vergonhoso inquérito das fake news, um processo arbitrário, inconstitucional, instaurado de forma ilegal e viciada, cujos autos são omitidos das partes investigadas e dos seus advogados e que propositalmente mistura tipos penais com críticas que são protegidas pela liberdade de expressão. Aí sim nós podemos falar em dossiê. Aí sim a gente pode falar em investigação de opositores. Aí sim se pode falar em real perseguição política. Mas o STF parece operar na lógica daquele conselho atribuído a Lenin. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, proceder à investigação contra pessoas que não cometeram crime e contra pessoas que você sabe que são inocentes, criar provas nesse sentido, todas essas condutas, elas podem ser enquadradas nos artigos 25, 27 e 30 da Lei de Abuso de Autoridades. O tribunal está fazendo isso, é acusar o Supremo Tribunal, é acusar os seus ministros de cometerem crime. E essa é uma fala bastante gravosa, eu preciso pontuar isso daqui antes de avançar. Mas eu queria avançar num ponto muito importante sobre essa fala de que o movimento antifascista seria um movimento violento, seria um movimento armado até os dentes. Faz tempo, né? Ué. Seria um movimento que causaria algum tipo de insegurança às instituições, que esse relatório foi solicitado algum tempo antes. Portanto, escancara que não tinha nada a ver com um medo de violência. Tinha a ver, sim, com perseguição política, porque o movimento antifascista sempre se colocou abertamente contra o governo federal. Não, Bruno, a sua afirmação ela não procede, ela está em desacordo com a cronologia dos fatos, né? O movimento antifascista ele é caracterizado como violento a partir do momento em que uma série de manifestos, uma série de postagens é realizada que, como eu disse na minha fala inicial, inserem dentro do debate público a violência como uma ferramenta política legítima. Depois eu posso ler trechos aqui do manifesto antifascista desses policiais e também a gente pode citar a própria entrevista, né, desse grupo. Entrevista, claro, anônima, de encapuzados, mascarados, fazendo apologia explícita da violência como uma ferramenta legítima na democracia. Isso é inadmissível. Então, assim, o antifascismo, enquanto grupo, enquanto movimento, enfim, ou enquanto organização criminosa, chame como você quiser, ele só é caracterizado como violento a partir do momento que ele se comporta de forma violenta ou que enseja a violência. E eu fico me perguntando, você fala em flertes autoritários do governo federal. Quais? Eu vejo flertes autoritários do STF, inclusive censura pública. Inclusive, você como advogado criminalista e como garantista de não ocasião declarado, não pode compactuar com o fato dos autos do processo não serem mostrados às pessoas investigadas e aos seus advogados. E quando você fala em investigação, que investigação? Se eu li aqui as próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes falando que se tratava de um clipe jornalístico, chega a ser ridículo. Então, quando você pega, por exemplo, e nesse sentido também se manifestou o Ministério Público, na figura do Procurador-Geral, o senhor Augusto Aras. Ele diz o seguinte: o MP, o Ministério Público, não admite que o governo espione seus opositores nem os seus acólitos. No entanto, nós tivemos acesso ao relatório, ao contrário de você, o MP teve acesso. Nos termos da lei, que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, relatórios são comuns para que se avaliem riscos. Relatório de inteligência não se confunde com investigação criminal. Isso é primário, porque o relatório ele não tem nenhum fim de persecução penal. Ele não tem fim inquisitorial, como se falou. E mais, o Procurador-Geral da República, ele manifesta que esses dados eles foram extraídos de fontes abertas, aspas. Portanto, atividade que poderia ser realizada por qualquer cidadão com acesso à rede mundial de computadores. E o procurador, só para fechar, Mona Lisa, ele ainda frisa que o presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, o senador Nelsinho Trade, ele concluiu, ou na verdade ele externou em uma entrevista, que nenhum cidadão foi prejudicado pelos relatórios elaborados pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então, embora a comissão, que é uma comissão muito representativa,
legislativa, né, que é o órgão oficial de controle externo das atividades da inteligência brasileira, embora ela não tenha deliberado oficialmente, o presidente já foi a público se manifestar no sentido mais importante, que é o seguinte: como que esses cidadãos foram perseguidos? Como que eles foram prejudicados? Isso não houve. Olha, eu concordaria com o Procurador-Geral da República, aqui utilizando uma expressão do senador Randolph, aqui ontem na CNN, se nós não estivéssemos sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil, mas sim sob a égide do AI-5. Mas como nós estamos sob a égide de uma carta maior, que hoje exerce suas funções na ONU, ele é um desses violentos armados até o dente. Esse argumento simplesmente não se sustenta e hoje ele foi simplesmente descartado legalmente por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Argumentos finais, Caio, você começa. É fundamental reiterar que essas pessoas não estão sendo monitoradas pelas suas posições políticas. Elas estão sendo monitoradas por seu comportamento violento ou potencialmente violento em função das ideias que elas defendem, muitas vezes no debate público. E não se trata de uma investigação, se trata de um relatório. Você, cidadão, não quer saber, não quer que a sua autoridade governamental esteja informada sobre policiais que são anticapitalistas, que são contrários à propriedade privada, que reconhecem a violência como uma ferramenta política legítima? Será que não é importante esse tipo de informação? Eles não estão sendo punidos, eles não estão sendo perseguidos, não estão sendo materialmente prejudicados de nenhuma forma. Esse relatório, por sinal, era sigiloso. O vazamento dele, isso sim é um crime. E vamos lá, vamos falar, os antifascistas que o Dr. Bruno reputa como democratas, olha as falas do grupo organizado. A gente entende que para superar a opressão a gente precisa superar o capitalismo. Existe a necessidade da violência. A violência ela faz parte do ser humano. Esse tipo de coisa. E as manchetes. Professores antifas saem em defesa da luta armada contra o capitalismo opressor. Delegado que investigou Black Blocs aponta semelhança com antifas. É disso que a gente está falando, não de proselitismo político feito dentro desse contexto de aglutinação de força para desgastar o governo federal. É uma pena que, mais uma vez, o STF proceda dessa forma e a gente sabe muito bem quem são verdadeiramente as autoridades autoritárias do país. Bruno, seus argumentos finais? Sabemos, eu sei muito bem quem são as autoridades autoritárias desse país. Sim. Mas eu quero trazer novamente alguns nomes que foram citados como pessoas violentas, como pessoas que oferecem algum perigo para a sociedade. Jornalistas, universitários, pessoas que escreveram livros, pessoas que estão na luta pelos direitos humanos há anos. Novamente, eu vou trazer algo que eu falei essa semana. Isso se chama rotulação. Você rotula essas pessoas com algum nome e transforma isso no seu inimigo. E com isso, você justifica uma perseguição política. Você justifica até uma persecução penal. Você chama essa pessoa de criminosa só pelo fato dela ser quem ela é. Isso se chama direito penal do autor. Isso acontece em todos os regimes totalitários da nossa história. Em contraposição, é uma obrigação cívica de todo cidadão comprometido com o Estado democrático de direito. Boa noite, debatedores. Bruno, Boa noite, até amanhã. E Caio, boa